sou Luísa, eu vou falar um pouco da tragédia grega O Édipo Rei. Então, eu vou falar um pouco do livro. O livro fala da história de Édipo, que Édipo foi amaldiçoado, que ele ia matar o pai e ficar com a mãe. Aí o que aconteceu? O pai dele descobriu dessa profecia e mandou um servo se desfazer de Édipo. Aí ele ficou com pena, em vez de ele matar, ele prendeu as pernas do Édipo. Isso quer dizer que Édipo significa pés inchados. Aí ele foi e largou Édipo lá no meio da mata. E aí o Édipo foi encontrado pelo rei de Corinto, que é o pai dele, que é o Políbio, isso aí, Políbio. Aí Políbio ficou com ele, só que aí Édipo foi crescendo e descobriu da maldição. Aí ele ficou atordoado e resolveu fugir pra não matar o pai biológico, não, o pai adotivo, esse é o pai adotivo, pra não matar o pai adotivo e ficar com a mãe, que ele não sabia que era adotivo. Aí ele foi, correu pro meio da mata e teve um ataque de fúria, e no meio do ataque de fúria ele foi brigar com o pai biológico dele, que ele não sabia, e acabou matando. E aí essa foi a primeira parte da profecia que se realizou. Aí Édipo chegou lá no Corinto, aí quando ele chegou tinha uma esfinge, só que ninguém conseguia passar na esfinge. A esfinge faz uma pergunta, que criatura pela manhã tem 4 pés, ao meio-dia tem 2 e à tarde tem 3. Aí ninguém conseguia responder essa pergunta. Aí Édipo conseguiu responder essa pergunta, que a resposta é homem, muito inteligente. Aí ele respondeu essa pergunta, aí depois que ele respondeu essa pergunta, ele foi coroado rei. Porque ele respondeu essa pergunta, só ele sabia responder essa pergunta. Agora a gente vai falar do livro. O livro é diálogo, não tem tipo narrativa, é todo em diálogo. Aí ele passa no palácio do Édipo Rei. Aí tem Édipo, o sacerdote, tem a mulher dele que tá no final. Aí o diálogo vai falando no quê? Que Édipo vai tá preocupado com os males que assombram a cidade lá. Aí tá todo mundo preocupado com isso. Aí ele chama o oráculo pra falar que tá preocupado com isso e quer saber qual é a solução. Então, aí ele manda perguntar pro oráculo. Aí o oráculo pergunta pra Creonte. E aí Creonte fala que o oráculo falou pra ele que foi a morte do rei Laio e o deus agora exige que sejam punidos os seus assassinos, sejam eles quem forem. Aí ele fala isso, aí todo mundo tem que descobrir quem matou Laio pra a paz reinar de volta em Tebas. Aí Édipo fica falando pra Creonte pra voltar aos fatos de como Laio tinha morrido. Aí ele vai voltando e tal, e tal, e tal. Aí Creonte fala pra chamar uma pessoa que era parecida com o oráculo, que era uma pessoa também que no caso era vidente, que no caso é Tiresias. Aí o que acontece? Ele manda chamar esse Tiresias, que também é vidente, aí Tiresias fala pra ele que quem matou Laio foi ele. Aí ele fica revoltadíssimo, acha que é mentira, fala que não foi, e que quem mandou o cara falar isso foi Creonte. Aí ele fica acusando o Creonte, fala que Creonte é mentiroso, traíra, que não era nada disso. Aí ele briga com Creonte e manda Creonte sair do palácio porque acha uma insulta e fala que Creonte tá acusando ele disso porque o vidente fala que quem matou Laio tinha sido Édipo. Aí ele manda Creonte embora, fala que é tudo mentira e tal, mas ele fica o quê? Com essa pulga atrás da orelha. Aí ele vai perguntar pra mulher dele, que no caso é a mãe, pra confirmar a história. Aí ele começa a fazer um monte de perguntar como é que Laio tinha sido morto. Aí ela fala que tinha sido numa encruzilhada, que tinham matado ele. Aí ele começa a fazer várias perguntas importantes. Aí ele começa a perguntar onde se deu o fato, em quanto tempo, e vê que as informações que ela fala começa a bater com a dele, que ele tinha ido lá pro meio do mato, e aí foi e matou Laio. Aí ele vai vendo que tudo vai se combinando, até se convencer de que ele tinha matado o pai e tinha casado com a mulher sem saber. Meu nome é Rafael, vou continuar falando do livro de Édipo Rei. E quando ele descobre, ele arranca os olhos para que ninguém pudesse ver a desgraça que ele fez. Ele não se suicida para não encontrar os pais no Hades. A Jocasta se enforca, se suicida. O ponto crucial do livro é que, por mais que Édipo não quisesse cumprir a profecia, ele não podia mudar, porque era a vontade dos deuses e ele foi colocado para fazer isso. Olá, meu nome é Marcos e eu vou estar falando um pouco sobre a obra de Incêndios. Incêndios é uma peça que foi escrita pelo libanês Ouad e ele narra
né? Tudo começa ali com a história de Nahal, né, que é a matriarca de uma família, e ela deixa um testamento para seus filhos gêmeos. Através desse testamento é que esses gêmeos vão começar a descobrir a sua origem. E nesse testamento ela deixa uma missão para o seu filho Simon, né, e para sua filha Jane. Simon, ele tem que encontrar um irmão que ele nem sabia da existência, ele nem sabia que ele tinha um irmão. E Jane tem que encontrar o seu pai, né? Para cada um foi determinado, deixado uma carta para ser entregue respectivamente para o irmão ou para o pai, que no caso eles não sabiam da existência dos dois. A ideia de redescobrir a sua história é muito mal vista por esse casal, né? Simon, ele é um lutador de boxe, e isso a gente vai ver durante o texto. Quem lê, quem puder ter a oportunidade de ler o texto, vai perceber que ele é muito agressivo no primeiro instante, sabe? A Jane, ela é uma professora de matemática, muito mais tranquila, muito mais serena, muitas vezes, do seu linguajar, mas é uma história de muito conflito, uma história de descoberta, uma história que visa estar passando pelo passado de cada um. Incêndios é uma tragédia muito interessante, uma tragédia contemporânea que te envolve, que te amarra, que te instiga a buscar, a descobrir, a entender as origens, a entender os enigmas da narrativa, poderia dizer assim, né? É um texto poético, muitas das vezes, mas muito pesado em outras partes, né? Muitas das vezes você vai sentir a emoção de cada personagem, que cada personagem passou durante a construção. E muitas das vezes você vai talvez achar que, nossa, quão pesado é ler isso, tentando entender, né, essa esfera em questão de tempo, em questão de espaço. É uma história que passa em vários ambientes, né, em vários locais diferentes. Então, assim, vou descrever um pouco aqui da história para vocês entenderem um pouco do que acontece, de quem são os personagens, o porquê, e depois vou estar falando do ápice dessa tragédia. A história começa, né, quando Nahal, que é a matriarca de uma família, ela morre após 5 anos de silêncio, que é algo interessante também, que nós vamos tentar ir descobrindo durante esse tempo, a passagem do tempo, o porquê que ela ficou 5 anos em silêncio, o porquê que ela se tranca no seu mundo, qual o tipo de sentimento, sensação que ela teve, e ela volta a falar através de carta, através de um testamento, depois de 5 anos, que ela deixa para os seus filhos, com uma missão para cada um, né? Casal de gêmeos, que é Simon e Jane. Ele, no caso, o Simon, ele tem que procurar um irmão que ele não tinha noção de quem era, ele não sabia quem era esse irmão, não tinha nem dimensão que ele poderia ter outro irmão, num ambiente onde ele achava que era só ele e a irmã, né? O Simon é um cara que luta boxe, então a gente vai ver muitas vezes no texto palavras pesadas, palavrão, algo muito de ira, muita revolta, porque ele não concorda com essa ideia de ter que ir atrás de pessoas que ele nunca tinha, que ele sabia a existência, né? Jane é mais tranquila, mais retraída, muitas das vezes ela também se enfurece de forma diferente, mas ela é mais contraída ali, vai querer sim descobrir quem é o pai, que essa é a missão que Nahal deixou para ela, né? Ele vai procurar o irmão, ela o pai, ela deixa alguns objetos também que vai instigar os dois a querer ir atrás dessa história, né? Dessa narrativa de reconstruir a vida. Eu digo que eu entendi dessa forma que esse texto ele é uma reconstrução de vida, né? Uma reconstrução de história, de novas buscas. Então, como eu estava dizendo, o texto já começa com algo conflitante. Porque imagina, você acabou de perder a sua mãe, né? Depois de 5 anos de silêncio, sua mãe chega do trabalho, simplesmente se tranca no mundo dela, não quer falar mais nada, se recusa a falar e fica 5 anos sem falar. Ela morre, deixa um testamento, e nesse testamento ela revela para você que você tem um irmão e um pai no qual você achava que já tinha morrido há muito tempo.
Então é uma história que já começa com uma grande descoberta no início, né? E através desse momento que eles saem para redescobrir essa história, esse passado, é que vai dar todo enrolar o enredo dessa história. Quando a gente volta, na verdade, no passado para entender a história dos gêmeos, a gente fica muito tocado. O sentimento de ser envolvido na história, de talvez entender a revolta de Simon, de entender talvez a fragilidade de Jane, e até mesmo o medo que Nahal sentiu, tudo aquilo que ela passou, né, de perseguição, talvez de tortura, tem isso na história também, tortura por questões culturais, questões de localidades ali mesmo, de onde ela nasceu, é algo muito marcante. Eles vão descobrir, na verdade, a gente vai descobrir que Nahal, ela teve um filho antes dos gêmeos, né? Quando ela era ainda nova, ela se apaixonou por um rapaz, e aí a mãe de Nahal, e aí eu digo que tem um conflito familiar, que a mãe de Nahal impede ela de criar esse filho, né? Ela diz assim, algo cultural, ou você se ajoelha, ou você vai embora nua, né? Isso é muito marcante, uma jovem naquele contexto histórico ali, ela é impedida de criar um filho, fruto de um amor que ela carregou, de uma promessa que ela sabe, deixou ali pro filho, eu nunca esquecerei de ti, nunca te deixarei. Então assim, é algo muito lindo. Então ela começa a querer reencontrar esse filho, sabe? E nesse período que ela aprende a ler por uma promessa que ela fez à avó dela, né? Porque a avó dela deixa isso muito marcado. Minha filha, sem a escritura, sem a leitura, você não é nada, você não conquista nada. Então promete que você vai aprender a ler, aprender a escrever, e quando você aprender, você vai voltar no meu túmulo, sabe, para escrever o meu nome na pedra. Eu acho também isso muito legal, essa narrativa da promessa, do envolvimento, enquanto ela tem ódio da mãe, tem mágoas da mãe, porque tirou do ventre dela algo que nasceu dela, sabe? Você tem um amor, assim, que é a avó de Nahal que dá o start para ela conquistar tudo que ela conquistou na vida. Então ela vai procurar, e no momento que ela vai procurar o filho, ela encontra uma amiga, Saida. Para mim, é uma das partes mais bonitas, né, desse texto, e eu acho que é uma das partes que para mim é o ápice, na verdade. É o momento em que Nahal deixa a carta, e a carta é revelada para os filhos, e ela diz algo interessante, que ao mesmo tempo que você encontra tragédia no texto, você encontra um sentimento, um amor, sabe? É algo lindo. Para mim, realmente, Incêndios é uma maravilha de obra, uma das melhores obras que eu já li até hoje, e eu queria compartilhar com vocês esse pedaço desse trecho, porque mexeu muito comigo. E diz assim: Jane e Simon, onde começa a história de vocês? No nascimento de vocês? Então ela começa no horror. No nascimento do pai de vocês? Então é uma grande história de amor. Mas voltando ainda mais longe, talvez se descubra que essa história de amor tem sua origem no sangue, no estupro, e que por sua vez o sanguinário é o estuprador. Tem sua origem no amor. Então, quando perguntar a história de vocês, diga que a história de vocês, sua origem, volta até o dia em que uma moça voltou para sua aldeia, Natal, para gravar o nome de sua avó Nazira no seu túmulo. Ali começa a sua história. Eu acho essa parte, esse trecho maravilhoso, brilhantíssimo. E eu, muitas das vezes, quando eu lia esse texto, de forma geral, eu tentava me colocar, como é um texto em forma teatral, né, do gênero dramático, se colocar dentro de cada personagem. Eu me coloquei em Jane e Simon, né? Jane e Simon ouvindo, lendo essa carta, e a confusão mental que deve gerar ao descobrir, ao ter esse ápice de descoberta. Então, assim, é de fato uma obra incrível, sabe? Você descobrir que o seu pai é o seu irmão, e que seu irmão é o seu pai, e que isso não foi de qualquer jeito,
né? É como foi falado, teve um estupro, teve algo assim, o Nihad, né, que no caso é pai de Jane Simon, foi o melhor e o pior momento da vida de Nahal. Isso talvez seja o ápice da tragédia. E eu quero comentar também algumas frases que eu acabei anotando e achei muito fortes, que nos ajuda a nortear um pouco, entender melhor a ideia do texto, sabe? A história do texto. Uma das frases que Nahal, né, a personagem principal vai falar, ela fala algo muito lindo e forte, que é assim: não se esquece o próprio ventre. E isso é o que vai dar força para ela ir atrás desse filho que foi negado, que foi retirado, sabe? Que vai dar vontade dela buscar a essência e vai construir a narrativa, como eu já falei, né? E quando ela sai para buscar esse filho e ela encontra uma amiga, Saida, né? E ela desenvolve uma amizade ali, juntas elas vão desbravar. Vai ser um momento que ela vai escrever uma carta, um jornal, né? No caso, um jornal, e não vai ser possível, talvez, expressar tudo o que ela sente nesse jornal, mas é algo que também vai incomodar, né, as autoridades, as pessoas da época. Outra coisa muito interessante que é bom destacar aqui no texto, até comentando sobre essa amizade de Saida e Nahal, é justamente isso, que elas estão vivendo, isso é muito importante lembrar, um momento de guerra, né? Uma guerra civil naquela época, e a amizade das duas é colocada como protagonismo, né? Indo contra, né, a construção da ideia de que os homens... eu quero dizer assim, na verdade, levando por essa linha, uma coisa interessante, que esse texto ele mostra muito empoderamento feminino, até mesmo nos dias atuais, e como eu disse no início, esse texto é um texto, uma dramaturgia contemporânea, e a gente vai ver muitas marcas do empoderamento feminino, né? Tanto Nahal e Saida, as duas ali, Saida, quando ela se encontra, Saida fala assim: deixa eu ir com você, né? Me ensina a ler que eu vou te ajudar. E elas duas vão virar muito amigas na luta, desbravando inimizades, na verdade, no contexto de guerra, como eu já falei. Então, assim, é muito interessante. Esse texto ele já começa levando para o lado do empoderamento feminino no início, né? Quando a avó de Nahal instiga, como eu já falei outra ocasião aqui, instiga ela a aprender a ler e dizendo que: minha filha, sem a leitura você não chega a lugar nenhum, não deixe que ninguém te desmereça, aprenda a ler, aprenda a escrever.